Seja bem-vindo. Nesta jornada, você será capaz de entender como funcionam os bancos de dados na nuvem. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, especialmente se você pretende lidar com grandes volumes de dados e soluções de armazenamento escaláveis e flexíveis. As pessoas que tentaram implementar soluções de armazenamento na nuvem sem a devida instrução tiveram problemas ao lidar com questões como segurança, latência e dependência de provedores externos. Vamos lá. Os bancos de dados na nuvem representam uma evolução significativa na forma como as organizações armazenam, gerenciam e acessam seus dados. Eles oferecem uma solução escalável e flexível que se alinha com as necessidades crescentes de empresas modernas que lidam com grandes volumes de dados e operações complexas. Eles são, essencialmente, sistemas de gerenciamento de banco de dados, SGBD, que operam em plataformas de computação na nuvem. Eles podem ser usados de duas formas principais, como serviços gerenciados, em que o provedor da nuvem cuida de toda a infraestrutura e manutenção do banco de dados, ou como implementações autogeridas, nas quais a empresa tem mais controle sobre os aspectos operacionais, mas também é responsável pela manutenção e suporte. O funcionamento dos bancos de dados na nuvem envolve a utilização de servidores virtuais localizados em data centers ao redor do mundo, que permitem que os dados sejam armazenados e acessados remotamente. Os bancos de dados na nuvem são uma das tecnologias que tem transformado radicalmente o modo como as empresas gerenciam e armazenam dados. Em vez de utilizar servidores locais, as organizações podem agora acessar uma infraestrutura flexível, escalável e gerenciada por provedores de serviços na nuvem. Apesar de suas inúmeras vantagens, essa solução também apresenta desafios que precisam ser enfrentados de maneira estratégica para garantir o sucesso da implementação. Uma das principais vantagens é sua capacidade de escalabilidade praticamente ilimitada. Em ambientes tradicionais, o aumento da capacidade de armazenamento ou de processamento de dados requer a aquisição de novos servidores, o que pode ser custoso e demorado. Em contraste, a nuvem permite que as empresas ajustem a capacidade de acordo com a demanda, adicionando ou reduzindo recursos de forma quase instantânea. Outra vantagem-chave é sua flexibilidade. As organizações podem optar por diferentes modelos de armazenamento, como bancos de dados relacionais, orientados a documentos, colunar ou chave-valor, dependendo de suas necessidades específicas. A automatização de processos é uma característica atrativa dos bancos de dados na nuvem. Atualizações de software, correções de segurança e backups regulares são gerenciados pelos próprios provedores de serviços, garantindo que os sistemas estejam sempre atualizados e protegidos contra vulnerabilidades. Os bancos de dados na nuvem oferecem acessibilidade global, o que significa que os dados podem ser acessados de qualquer local com conexão à internet. Isso facilita a colaboração entre equipes distribuídas geograficamente, permitindo que os membros da equipe trabalhem em tempo real, independentemente de onde estão. A alta disponibilidade e a redundância de dados são outras vantagens. Isso protege as organizações contra interrupções e perda de dados em caso de falhas locais, como desastres naturais ou problemas de conectividade em uma determinada região. Apesar dos investimentos massivos dos provedores em medidas de segurança, os bancos de dados na nuvem ainda são suscetíveis a riscos, como violação de dados, acessos não autorizados e ataques cibernéticos. Outro desafio significativo é a latência. Embora a nuvem ofereça grande acessibilidade, os dados armazenados em servidores geograficamente distantes podem levar mais tempo para serem acessados. A dependência de provedores de serviços é uma preocupação legítima para muitas empresas que utilizam bancos de dados na nuvem. Uma interrupção nos serviços do provedor pode impactar diretamente os negócios da organização,
resultando em perda de receita e danos à reputação. A conformidade com regulamentações legais pode ser um desafio para empresas que utilizam bancos de dados na nuvem, especialmente quando os dados são armazenados em servidores localizados fora do país de origem. A migração de bancos de dados locais para a nuvem pode ser um processo complexo, especialmente para empresas que ainda utilizam sistemas legados. A escolha de adotá-los é muitas vezes uma questão de equilibrar escalabilidade e flexibilidade com os desafios de segurança e conformidade. Os bancos de dados na nuvem oferecem um conjunto robusto de vantagens, como escalabilidade, flexibilidade, custo-benefício e acessibilidade global. No entanto, os desafios de segurança, latência, conformidade regulatória e dependência de provedores externos não podem ser ignorados. As empresas devem avaliar cuidadosamente suas necessidades de armazenamento e gerenciamento de dados antes de decidir migrar para a nuvem. Os provedores de soluções de bancos de dados na nuvem desempenham um papel fundamental no gerenciamento de grandes volumes de dados e na otimização de processos empresariais. Entre os principais provedores de serviços de computação em nuvem estão Amazon Web Services, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud. Cada um oferece soluções específicas para diferentes necessidades de armazenamento e gerenciamento de dados. A AWS é o maior provedor de serviços em nuvem do mundo, oferecendo uma ampla gama de soluções de armazenamento e gerenciamento de dados. O Google Cloud é conhecido por suas ferramentas de inteligência artificial e machine learning, que estão integradas a seus serviços de banco de dados. A Microsoft Azure é amplamente adotada por empresas que utilizam soluções da Microsoft, como o Windows Server e SQL Server. A Oracle Cloud é uma solução robusta para grandes corporações que já utilizam produtos da Oracle. Cada provedor oferece vantagens distintas, dependendo das necessidades de cada organização. O Google Cloud Spanner, por exemplo, é ideal para empresas que precisam de consistência forte em bancos de dados distribuídos globalmente, enquanto o Amazon DynamoDB é mais adequado para aplicações que exigem alta escalabilidade e baixa latência. Em termos de segurança, todos os provedores oferecem criptografia de dados, conformidade com regulamentações como GDPR e LGPD, e proteção avançada contra falhas, garantindo que os dados estejam seguros e sigam normas internacionais. Os principais provedores de bancos de dados na nuvem, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud, oferecem uma gama variada de serviços que atendem às mais diversas necessidades de armazenamento, gerenciamento e processamento de dados. Seja para grandes volumes de dados não estruturados ou para bancos de dados relacionais tradicionais, essas soluções oferecem escalabilidade, segurança e flexibilidade para empresas de todos os tamanhos. A escolha entre esses provedores dependerá dos requisitos específicos de cada projeto e dos recursos necessários para suportar o crescimento e a operação dos sistemas de dados. Bons estudos e até logo!